paz do Senhor, meus irmãos, todos vocês são bem-vindos para mais uma videoaula desta feita, a videoaula número 7, que nós estaremos a partir de agora, desse momento, estaremos aqui ministrando para você, querido irmão em Cristo, você que é uma pessoa que gosta de estudar a Bíblia, que comprou sua revista, que é um professor, ou mesmo que não seja um professor, mas é um aluno e candidato a professor. Seja bem-vindo, sou o pastor Moisés Câmara, é com prazer que estou aqui para nós ministrarmos, ou para eu ministrar mais uma videoaula. Muito bem, todos são bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Primeiramente, nosso textuário. Vamos ver o nosso textuário, vamos ler. Está baseado em João capítulo 3, versículo 7, né? Provavelmente é o mais conhecido capítulo de toda a Bíblia, é este capítulo de João, capítulo 3, né? O grande tema chamado Novo Nascimento. Então, de todos os capítulos da Bíblia, este é o mais conhecido, capítulo 3. Mas vamos ao nosso texto de João, capítulo 3, versículo 7, que é o nosso textuário, diz assim: não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Foram palavras do Senhor Jesus Cristo, aquele personagem que nós iremos estudar, falaremos sobre Nicodemos. Saindo então aqui do nosso textuário, vamos para a nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz o seguinte: cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Então, cremos na necessidade absoluta, ou na verdade absoluta, apesar de alguém aí dizer que não existe verdade absoluta. Existe sim. Jesus é a verdade absoluta. Então, nós cremos na necessidade absoluta do novo testamento, do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Saindo da nossa verdade prática, vamos à nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se agora sim em João capítulo 3, versículo de 1 a 12. Veremos aqui, vamos ler o texto, todos os textos, versículos. Vamos lá? Então, vamos passar aqui alguns slides, mas são importantes, todos os slides aqui. Por quê? Porque consta a palavra do Senhor, vai ser citada aqui, lida, vamos ler a palavra do Senhor. Então, vamos lá? Primeiro versículo primeiro. O texto começa assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Nós vamos explicar essa questão do príncipe, essa terminologia, esse termo aí, a questão do fariseu. Não vamos entrar muito a fundo, porque não é o grande objetivo aqui não é falar sobre o farisaísmo, não é. Mas vamos dar uma rápida aqui, algum conceito sobre este termo, ou estes termos. Verso 2. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, isto é, mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Se Deus não for com ele. Verso seguinte, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isto é a condição sine qua non, condição sem a qual ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. O verso 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Veja como Nicodemos, ele entendia esse nascimento de forma biológica, de forma física. Não era acerca desse nascimento que Jesus estava falando, e sim do nascimento espiritual. Vamos prosseguir? O verso 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito, disse o Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Verso 9. Nicodemo respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Outra dúvida, outra incógnita deste homem chamado Nicodemos. Não sabia, não entendeu acerca deste assunto que Jesus estava lhe explicando, lhe falando. Por isso que é importante os irmãos se matricularem na escola bíblica dominical para aprenderem mais e mais a palavra do Senhor. Aí está o exemplo, o mestre da lei. Nicodemos também era o mestre da lei, veremos isso aqui, mas tinha muitas dúvidas. Aliás, tinha coisas que ele nem sabia, né?
nem sabia. Verso 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel. Ele também um rabino, também era um mestre, era um professor, era um intelectual, era um homem que tinha conhecimento, não era um leigo, mas era um homem que tinha uma vasta sabedoria, um vasto conhecimento acerca do judaísmo, né? Ele diz, vamos repetir o versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: Tu és mestre de Israel e não sabes isso? Verso 11. Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres, e não credes, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Jesus estava argumentando isso também agora, mostrando e fazendo aqui uma pergunta, né? Uma pergunta aqui, colocando esse ponto dele, que ele estava falando sobre coisa espiritual, diante de um mestre, de um professor, de um rabino da lei, como era Nicodemos. Bem, meus irmãos, então, lida a leitura bíblica em classe, nós vamos ao nosso objetivo geral. O objetivo geral é isso aqui: compreender a necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Precisamos compreender essa necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus. Saindo do objetivo geral, vamos ao nosso objetivo específico. O nosso objetivo específico, só um instantezinho, nosso objetivo específico é o seguinte. Teremos 3 objetivos. O primeiro, apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado. Vamos apresentar aqui, teve boas intenções, procurou o Senhor Jesus Cristo. Então, primeiro objetivo, apresentar Nicodemos como um líder religioso bem intencionado. O segundo, compreender o que é o novo nascimento. E o terceiro e último objetivo está aí, explicar por que é necessário nascer de novo. Bem, lido então os objetivos, nós temos o seguinte sumário para nós alcançarmos os objetivos. Então, para alcançarmos os objetivos, seguiremos o seguinte sumário. Lá no Exército, onde eu também fui monitor e posteriormente fui instrutor, nós sempre mostrávamos lá para os soldados, sempre que nós mostrávamos o objetivo, em seguida dizíamos assim: para nós atingirmos esse objetivo, seguiremos o seguinte sumário. E, graças a Deus, trouxemos essa nossa experiência para cá também, para a área do ensino teológico, bíblico, não é, da palavra do Senhor. Então, começamos com uma introdução, faremos uma introdução. Teremos 3 tópicos nessa lição, 3 tópicos. O primeiro tópico, um líder religioso bem intencionado. O segundo, o novo nascimento. O terceiro, uma necessidade. E, finalmente, teremos uma conclusão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bem, meus amados irmãos, vamos à nossa introdução. Aqui teremos alguns pontos importantes para nós falarmos antes de nós entrarmos nos tópicos da nossa lição bíblica. Primeiramente, a relevância da doutrina. Esse ponto é importante. Por quê? Porque nós não podemos deixar de falar desse assunto tão importante. Quando nós estudamos a doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina da salvação, nós sempre evidenciamos esta necessidade da pessoa nascer de novo. Mediante a aceitação do Senhor Jesus Cristo, a pessoa nasce de novo. Então, esta é importante, é primordial, inclusive nas aulas que nós temos com os nossos novos convertidos. Uma das aulas mais importantes é o aluno, o recém-convertido a Cristo, ele entenda essa doutrina, né? Por isso que ela tem uma grande relevância, uma importante relevância. E nós mesmos, já com muito tempo de crente, a gente precisa compreender isso. Por quê? Porque quando nós compreendemos este assunto, nós podemos explicar a razão da nossa fé a outras pessoas. Então, é fundamental nós compreendermos este assunto tão essencial à nossa fé, que é o novo nascimento. Doutrina muito importante. Bem, o importante também é que nós tenhamos uma mudança interior. De nada vale nós termos uma aparência de cristão, uma aparência de crente,
Assim como tinha, vamos falar aqui sobre essa questão do farisaísmo, né? Exteriormente pareciam bem homens piedosos, mas o interior não tinha se convertido ao verdadeiro Deus, faltava amor, faltava misericórdia da parte deles. Então, muito importante a mudança interior de cada aluno, de cada professor. A mudança não apenas no aspecto exterior, porque o aspecto exterior todo mundo lhe conhece, todo mundo lhe vê, mas o mais importante é que você tenha, meu amado irmão em Cristo, uma conversão interior, uma conversão no seu coração. Isso é muito importante. Agora, sobre este assunto há muitos equívocos religiosos. Tem pessoas que acham que a salvação é mediante as obras, outros acham que a salvação depende de um processo demorado para que aquela pessoa volte a reencarnar-se em outra pessoa e assim, por sucessivas reencarnações, a pessoa pode obter a salvação. Então, existem muitos equívocos sobre essa questão da salvação. Mas a Bíblia, graças a Deus, quando nós lemos o capítulo 3, como nós vamos estudar agora, nós tiramos todas as nossas dúvidas. Por quê? Porque ali está muito claro, é necessário que uma mudança, um novo nascimento. Esse novo nascimento só é possível quando o pecador reconhece que é um pecador e que aceita Jesus no seu coração, com a mudança interior. E aí sim começa esse processo, né, que vai terminar somente no dia que nós formos transformados. A santificação, ela é contínua, diariamente, paulatina. E Deus precisa de mim e de você para que sejamos realmente luz no mundo e sal da terra. Continuando, amados, sobre a questão das boas ações. Muita gente se estriba nisso, achando que por fazer boas ações, por praticar boas ações, né, há pessoas que dizem que não há salvação fora da caridade. O Espiritismo diz isso, né? Não há salvação, não há como um pecador obter salvação fora da caridade. Não adianta só boas ações, né? Não adianta ter boas ações. Boas ações não salvam ninguém. Religiosidade não salva ninguém. O que salva é uma fé contínua no Senhor Jesus Cristo. Isso sim salva a pessoa quando a pessoa persevera até o fim. A prática religiosa, né? Colocamos religioso, mas é a prática religiosa. Você pode ser um bom praticante, não faltar nenhum culto e ainda não ser salvo. Como é isso, pastor? É a pessoa que vai para os cultos, lê até a Bíblia, vai para os cultos, frequenta a escola dominical, mas não tem uma conversão no seu interior, né? É a pessoa que vai para os cultos, vai para determinada igreja, às vezes até fica mudando de igreja em igreja, pulando de galho em galho, como diz alguns, mas não passaram ainda, ou não passou pelo arrependimento genuíno, que movido pela fé, que leva a pessoa a Cristo. Então é possível que alguém esteja na igreja e não seja convertido ainda. Bem, a condição para entrar no reino só é uma, como eu já falei, que a condição sine qua non para alguém ser salvo é a pessoa aceitar Jesus como seu Salvador, abandonar a prática pecaminosa e continuar fiel até o fim. Aí sim é a condição para entrar no reino. Agora, a condição, é claro, nós estamos falando aqui do novo nascimento, a condição primordial é o novo nascimento. A pessoa tem que nascer, o velho homem tem que morrer, as práticas de outrora têm que ser e devem ser abandonadas. Por isso que o crente, ele é referência no mundo. Você é referência, meu amado, no seu trabalho, no seu emprego, seja aonde você chegar, você é referência. Por quê? Porque nós somos o centro das atenções. Jesus disse, brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Bem, amados, saindo dessa rápida introdução, nós vamos agora ao nosso primeiro tópico, um líder religioso bem intencionado. Vamos partir já para o nosso comentário. Um líder religioso bem intencionado. Nós vamos falar acerca de Nicodemos, este personagem que procurou o Senhor Jesus ali na calada da noite, né? Você pode ler depois com muita atenção, você deve ler este capítulo 3, todo o capítulo 3, para que você compreenda na íntegra toda a narrativa bíblica ali registradas. Bem, primeiro ponto, para nós falarmos sobre esse líder religioso intencionado, nós precisamos entender quem era Nicodemos, né? Depois nós iremos falar no segundo subtópico, os fariseus, e terceiro subtópico, os sinais efetuados por Jesus. Então esse primeiro tópico, um líder religioso bem intencionado, tem 3 subtópicos. O primeiro, quem era Nicodemos, depois falaremos sobre os fariseus, porque ele pertencia a este grupo religioso, e finalmente os sinais efetuados por Jesus. Como foram importantes os sinais para que
Nicodemos aproximar-se, tivesse essa curiosidade de conhecer pessoalmente e ter um diálogo ali com o Senhor Jesus Cristo. Bem, meus irmãos, então vamos ao nosso primeiro subtópico. Quem era Nicodemos? Bem, primeira coisa, a escassez de informações. Não há muitas informações. Se você observar, Nicodemos só foi citado no Evangelho de João, portanto, não temos outras informações fora João acerca de Nicodemos. Então, seu nome não é mencionado nos evangelhos sinóticos, não é mencionado nos evangelhos sinóticos. Muito pouco se sabe a respeito deste homem. Alguns eruditos chegam a identificá-lo como Nicodemos ben Gorion, e este Nicodemos ben Gorion, ele foi irmão de Joséfo ben Gorion, o famoso escritor das guerras e antiguidade dos judeus. É uma suposição, alguns eruditos chegam a afirmar isso, mas não vamos defender esse posicionamento porque a Bíblia ela não traz nada acerca desta sua família, acerca deste seu irmão tão famoso. O significado do nome deste personagem, a lição bíblica diz vencedor do povo. Então este nome Nicodemos significa vencedor do povo. Mas quando você lê a Bíblia, a enciclopédia de Bíblia, filosofia e de teologia de Champlin, diz que esse nome significa também conquistador do povo. Então, vencedor do povo ou conquistador do povo, o mais importante é que uma das duas definições aqui podem estar certas. A sua função religiosa. Falaremos sobre a sua função religiosa. Então, ele pertencia ao corpo do Sinédrio. Vamos falar sobre o Sinédrio, que era o Sinédrio. Ele tem o seu importante papel ali. O texto aqui de João, capítulo 3, versículo 1, diz que ele era fariseu, um príncipe do povo e membro do Sinédrio. Quando você lê lá em João, capítulo 7, versículo 50, nós veremos que é mencionado que ele era membro do Sinédrio. Mostra-nos isso com muita clareza. A questão desse termo, que muitos alunos vão talvez ficar com dúvida, e alguns professores, se não estudar mais um pouquinho a fundo, essa expressão príncipe do povo. Esta palavra ela não está assim, muito bem traduzida para a nossa língua, porque nós entendemos que príncipe é filho de rei. Realmente nós entendemos isso, né? Então, ao rei e ao príncipe. Quem é príncipe? Quem é filho de rei. Mas a finalidade, apesar da Bíblia Almeida, Revista Corrigida, trazer esse termo príncipe, se você ler Almeida Revista Atualizada, já não há esse nome, esse termo príncipe, sim, um dos principais. Eu fui atrás de outras versões para entender melhor o sentido desse termo príncipe, ou o termo um dos principais. Na NVI diz assim, uma autoridade. Então na NVI, nesse mesmo texto, João 3:1, fala que ele era uma autoridade. Quando você lê a Bíblia Nova Tradução da Linguagem de hoje, já não fala de autoridade, mas fala de um líder. Então na Nova Tradução da Linguagem de hoje, Nicodemos, no capítulo 3, versículo 1, é apresentado como um líder. Eu fui também atrás da Bíblia King James. Na Bíblia King James diz que ele era membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Nesse texto de João 3:1 diz, não fala que ele era príncipe, mas fala que ele era um membro do Supremo Tribunal dos Judeus, que era o concílio religioso, o Sinédrio. Muito bem. A Bíblia de Jerusalém também fui atrás. Na Bíblia de Jerusalém, da Edições Paulinas, diz que ele era um notável entre os judeus. Um notável entre os judeus. Então, independente da versão, né, nós podemos entender que ele não era uma pessoa comum. Ele era uma pessoa importante. Nicodemos era um religioso e pertencia ali ao alto clero, podemos dizer assim, entendendo que o Sinédrio era praticamente ali o mais alto tribunal eclesiástico, né, e civil de Israel. Outro ponto importante aqui, que a gente pode falar sobre a sua função religiosa, é sobre o Sinédrio. Então, o que era o Sinédrio? O Sinédrio era, como eu já disse aqui, era o mais alto tribunal eclesiástico. Então, digamos no Brasil, aqui tem o Supremo Tribunal de Justiça. Lá havia o Sinédrio, né? Era, digamos assim, a última instância para as pessoas resolverem suas pendências ou resolver conflitos religiosos. Essa pessoa era submetida esse conselho religioso para dar ali algum parecer. Inclusive Jesus passou por essa situação, Paulo passou, Estevão passou e outros passaram ao longo da história do cristianismo. Esta palavra sinédrio vem do grego
Sunédrion, que significa conselho. Então, sinédrio significa conselho, conselho. Isto é o significado. Bem, a sua curiosidade. Então, interessante é que Nicodemos, ele procurou o Senhor Jesus no momento, não procurou Jesus de dia, né, mas procurou o Senhor Jesus à noite. Ele viu que Jesus fez uma limpa ali praticamente no templo. Jesus tinha saído de Caná da Galileia e na época da Páscoa ele sobe a Jerusalém e chegando em Jerusalém, Jesus fica indignado com aquela situação, com aquele comércio que havia no templo. Ali Jesus expulsou os cambistas, ali Jesus virou mesas, né? E enfim, Jesus fez o que deveria ter sido feito e ele fez muito bem. Só que fora isso, Jesus fez alguns sinais e muitos sinais, e estes sinais eram milagres ali. Então entenda sinais como milagre. E isto com certeza chamou a atenção, despertou o interesse daquele homem, deste homem chamado Nicodemos, para que pudesse conhecer Jesus mais de perto. Então Nicodemos viu em Jesus algo que não existe em nenhum dos seres humanos, mas ainda assim parece que não queria ser visto pelo povo conversando com o mestre. Por isso que ele procurou Jesus à noite, né? Para que tivesse essa conversa mais amigável com Jesus ali, sem ninguém poder ali importuná-los. Bem, então Nicodemos fazia parte deste grupo, desse Supremo Tribunal Eclesiástico chamado Sinédrio. Bem, a sua precaução. Então, possuindo ele uma elevada posição, ele não poderia, diante das pessoas, durante o dia, sair à procura do Senhor Jesus Cristo. Talvez ele temesse até mesmo seus pares o criticarem, ele sendo um homem importante, religiosamente falando, um homem importante, fazendo parte do mais alto clero ali de Jerusalém, ele chegar agora e se dobrar à vontade de Jesus, procurando Jesus, submeter-se a ter uma conversa com Jesus. Então, ele evitou estar assim, se expor durante o dia, por isso que ele preferiu optar pela noite, procurar o Senhor Jesus à noite. Então, será que ele estava sendo cauteloso? Eu creio que sim, foi cautela da parte dele, ele não queria despertar muito interesse, podemos assim entender, mas ter uma conversa reservada a sós com o Senhor Jesus Cristo. Talvez até insatisfeito, né, com a opinião dos seus demais colegas, ele procurou o Senhor Jesus, já que todos, provavelmente, ou a grande maioria, não concordavam com o Senhor Jesus Cristo, mas ele quis ter uma conversa mais restrita, uma conversa mais reservada com o Senhor Jesus Cristo. E é provável também que ele não queria interrupção, né? Procurando Jesus à noite estava mais tranquilo, Jesus, por onde ele andava, as pessoas estavam ali sempre o cercando, eram milhares de pessoas que seguiam Jesus, então não sabemos o lugar que ocorreu essa conversa, mas ele manteve a precaução de procurar Jesus à noite. Bem, o mais importante aqui é o resultado obtido, né? O resultado obtido. O autor da lição diz: Nicodemos nunca mais foi o mesmo depois desse encontro com Jesus. Então, Jesus ali evangeliza, foi uma pessoa privilegiada, porque poucas pessoas foram privilegiadas de terem esse encontro com Jesus, né? Assim como teve a mulher de Samaritana, foi evangelizada pelo próprio Senhor. Assim agora este personagem chamado Nicodemos também foi evangelizado, né? Evangelismo individual, ali pessoal, melhor dizendo, com o Senhor Jesus Cristo. E aqui na lição traz aqui dois textos importantes que vai nos mostrar que realmente Nicodemos teve uma vida mudada, transformada, nunca mais Nicodemos foi o mesmo a partir desse encontro com Jesus. Assim também você, meu irmão, a nossa vida, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, a nossa vida foi transformada. Pelo menos isso deve acontecer. Pergunta aos seus alunos como era a vida deles antes e como está agora. Será que a vida deles antes de aceitar Jesus era melhor do que agora? É claro que não. Então, sempre que alguém encontra-se com Jesus, a vida tem que ser transformada. Não existe uma verdadeira fé sem transformação. Então aqui o texto de João, capítulo 7, versículo 51, vai nos mostrar o seguinte. O texto diz: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz? Essas palavras foram pronunciadas por Nicodemos durante o julgamento do Senhor Jesus Cristo. Então Nicodemos teve essa atitude desassombrosa, né? Foi um homem ali corajoso, porque protestou contra a condenação do próprio Senhor Jesus. Ele chegou a dizer: porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento do que faz?
Isso significa o quê? Esse texto nos mostra essa coragem, essa atitude que Nicodemos teve. Mas isso foi bem depois, já ali no julgamento do Senhor Jesus Cristo. Outro texto que mostra a respeito deste homem, o texto diz, está lá em João, capítulo 19, versículo 39. E Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus de noite, foi também levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Isto é, depois da morte do Senhor Jesus, Jesus então é colocado naquele sepulcro. E Nicodemos, junto com José de Arimateia, eles vão ali. E coube a Nicodemos trazer presentes abundantes, podemos entender assim, na forma de especiarias para embalsamar, perfumar o corpo do Senhor Jesus. Então, isso demonstra o quê? Que Nicodemos, mais uma vez, foi aquela pessoa que teve uma vida transformada. Então, quais são os textos que demonstram isso? Esses dois textos são importantes. O texto de João 7,51, que demonstra Nicodemos defendendo Jesus perante o Sinédrio, dando a oportunidade de não condenar Jesus sem que antes eles o escutem, ou o Sinédrio escutem o que Jesus tinha a dizer. Como também, após a morte do Senhor Jesus, este homem foi, junto com José de Arimateia, procurou levar especiarias, mirra e aloés para embalsamarem ambos ali o corpo do Senhor Jesus Cristo. Então esses dois textos eles são relevantes porque demonstram que este homem teve uma vida mudada a partir daquele encontro que ele teve com Jesus. E aqui finalmente nesse mesmo texto aqui, o texto que eu chamo o texto áureo da Bíblia, né? O texto diz assim, esse diálogo, o texto é aquele João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isto é, Nicodemos, ele ouviu isso da própria boca do Senhor Jesus Cristo. A maior declaração, digamos assim, alguns chegam a dizer que ali está o Evangelho em miniatura, João 3,16. Então ele ouviu isso da própria boca do Senhor Jesus Cristo. Então, esse texto tem mais valor, alguém já disse que esse texto tem mais valor do que toda a sabedoria do mundo, João 3,16. Vamos, nesse instante agora, amados, continuando o nosso estudo, já falamos sobre Nicodemos, vamos falar agora um pouco sobre os fariseus. Nem tudo, mas alguma coisa sobre os fariseus. Primeiramente, os fariseus, quem eram esse grupo, né? Esse religioso. Então, o significado, antes, a lição não diz isso aqui, mas estamos trazendo para os nossos irmãos. O significado deste nome significa separados. Então, este termo significa separados. Fariseu significa separados. Eram judeus, e judeus que admiravam muito, devotos à Torá, né, e provavelmente eles vieram a existir a partir do século II a.C. Eram ferrenhos e opositores aos saduceus. Os saduceus eram formados mais da aristocracia. E os saduceus, os fariseus, eram mais devotos à lei, criam tanto na lei. Aliás, eles tinham a lei, além da lei escritas, eles tinham a lei oral. Então, tinham esta prática, né? Criam numa lei oral em conjunto com a lei escrita. A origem mais provável desse termo fariseu vem lá daquele grupo religioso judaico chamado Hassidim, né? Os Hassidins, que significa os piedosos, foram pessoas que foi um grupo que apoiou ali a revolta dos Macabeus ali do ano 168 ao ano 142 AC. Então a origem mais provável é que iniciou-se esse grupo no século II a.C. Bem, a influência religiosa desse grupo. Então ele representava o povo, apesar de serem de minoria, né, na sociedade pré-cristã, exerciam forte influência. Então os fariseus exerciam forte influência, era a maioria no cômputo na formação do Sinédrio, a maioria era constituída pelos fariseus e tinham ali também os saduceus que formavam o Sinédrio, um grupo ali formado por aproximadamente 71 membros, sendo que o chefe, o líder deste grupo era o sumo sacerdote do ano ali. Havia esse revezamento, geralmente Anás, Caifás se revezavam nesse cargo. Então eles acreditavam tanto nas tradições da lei, né, na observância da lei, mas infelizmente isso, aliás, acrescentaram, né, eles acrescentaram tantas tradições à lei que
a observância tornou-se um fardo para muitas pessoas. Eles não poderiam ver uma pessoa, para eles, segundo alguns, o próprio ato de alguém cuspir no chão já constituía um trabalho. Imagine só que situação eles traziam para as pessoas. A atitude desse grupo em relação a Jesus. Então, eles foram inimigos hostis, aliás, implacáveis, melhor dizendo, foram inimigos implacáveis de Jesus. Por isso que Jesus combateu sempre a questão do farisaísmo, né, da hipocrisia farisaica. Eram pessoas que eram muito eram bons para apresentar a lei, mas como praticantes ficavam muito aquém do esperado. Então, foram muito hostis em relação ao Senhor Jesus Cristo. Agora, eu coloquei aqui o parecer lucano. O que vem a ser isso, pastor? O parecer lucano, o senhor colocou aí. É porque em Atos capítulo 15, versículo 5, o texto de Atos que foi escrito por Lucas, por isso que eu coloquei o parecer lucano, porque Lucas foi quem escreveu Atos. Lucas, quando escreve Atos, lá no capítulo 15, versículo 5, ele mostra que esse grupo era uma seita. Então, tanto era uma seita, havia a seita farisaica, como a seita dos saduceus também. Então, o texto diz assim: alguns, porém, da seita dos fariseus, alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então, mais uma vez aqui, o legalismo desta seita. O interessante aqui é que na lição consta que é uma seita. E aqui está o texto lucano, em Atos 15, verso 5, mostrando que realmente a Bíblia diz que o farisaísmo é uma seita. Está aqui. Alguns, porém, da seita dos fariseus. Outro ponto importante, o parecer paulino. Agora não temos, já vimos o parecer lucano, que mostra que os fariseus constituíam uma seita. Agora o parecer paulino. Então, Paulo, que escreveu ali 13 epístolas, ele mostra, o texto diz: o apóstolo Paulo declara que o grupo dos fariseus ao qual Nicodemos pertencia antes de sua conversão era a mais severa seita do judaísmo. Então veremos isso. Então era a mais severa seita do judaísmo. Havia naquela época os fariseus, os saduceus, né? Eram os mais que se destacavam, os dois grupos maiores religiosos. E em Atos 26:5, aqui está uma declaração paulina de Paulo. Ele diz assim: sabendo de mim desde o princípio que o que quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Então Paulo está aqui declarando que esta seita dos fariseus, ou esta classe de pessoas, era a mais severa seita da nossa religião, isto é, da religião dele. Paulo, antes de se converter ao cristianismo, os irmãos sabem que ele era um extremista fariseu, dificilmente alguém era mais fariseu do que Paulo, né? Então está o parecer paulino, pessoas que dissimulavam a fé. Então era uma dissimulação religiosa, né? Eram muito legalistas, apresentavam a lei oral, a lei escrita, mas estavam muito longe de cumprir o que a lei determinava. Então, tinha essa questão dessa simulação da fé, não é? Estavam usando uma máscara de hipocrisia, uma máscara ali de piedade, melhor dizendo, mas o coração estava muito longe da misericórdia, do amor, da lei de Deus e para com o próximo, não é? Bem, outro ponto aqui importante, irmãos, é o seguinte: o legado do termo. Infelizmente, esse termo fariseu teve uma conotação, né? Não era para menos, porque eu digo infelizmente, mas bom seria que os fariseus fossem homens realmente que concordassem com Jesus, realmente fossem praticantes, mas fariseu hoje é um termo, tornou até algo pejorativo. Alguém diz: você é um fariseu, uma pessoa quando é falso, né? A pessoa quando dissimula a fé. A gente geralmente diz: olha, você é um fariseu. Por quê? Porque a pessoa é hipócrita, né? Então passou hoje a ter uma conotação, ou sinônimo de hipocrisia, né? E fingida, da pessoa fingida. A gente diz: ó, fulano é hipócrita, porque a pessoa é fingida. Então, infelizmente, foi o legado que ficou aí do termo fariseu. E por último, a exceção. Graças a Deus que a exceção foi Nicodemos. É provável que outros membros do Sinédrio tenham se convertido ao Senhor Jesus, mas o que a gente pode defender e colocar aqui o nome é o nome deste personagem chamado Nicodemos. Então, Nicodemos era diferente deles. Aqui está o texto, você pode ler
o texto de João capítulo 7, versículo 50 e também o versículo 51. Nós vamos ler. O texto no versículo 50 diz: Nicodemos, que era um deles, o que de noite fora ter com Jesus, disse-lhe: Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Quer dizer, já lemos até esse texto, inclusive, né? Então, foi um homem que não temeu ser hostilizado por seus pares, não temeu ser excluído, né? Ser excluído ali do rol da mais alta corte religiosa, ou suprema religiosa ali de Israel. E foi um homem que apresentou um altíssimo caráter moral, um homem de caráter. Saindo do segundo subtópico, vamos ao nosso terceiro, os sinais efetuados por Jesus. Então, conforme nós já falamos, claro que movido pelos sinais que Jesus fizera ali em Jerusalém e outros lugares também, a fama de Jesus com certeza chegou a Jerusalém. Ele viu a autoridade do Senhor Jesus quando Jesus expulsa os cambistas ali, e, enfim, faz uma limpa ali no templo, né? Porque ali Jesus ficou indignado com aquela falsidade, com aquele comércio que estava ocorrendo dentro do templo, e provavelmente a elite religiosa, a classe dos saduceus, provavelmente tinha alguma espécie de benefício, alguma espécie de propina que recebiam, pelo menos a questão, como havia o câmbio, certamente deveria ter algum ágio ali na troca de moedas, né? Moedas romanas por moedas hebraicas, porque eles não aceitavam que a oferta, o dízimo dos judeus fossem pagos com moeda romana. Tinha que ser trocada, porque senão para eles seria algo drástico para eles. Então não aceitavam essa questão. Bem, agora os sinais efetuados por Jesus. Interessante aqui é o lugar do encontro. Então, o lugar do encontro. Então, claro, Jesus, lá no capítulo 2, Jesus faz aquele grande milagre ali, multiplicando o vinho nas bodas de Caná, ali na Galiléia, Caná que ficava na Galiléia. Jesus, então, ele vai para a Judéia. Então, ele sobe a Jerusalém. Sempre que você lê na Bíblia, você nunca vai ver essa expressão, descia a Jerusalém. Ao contrário, Jerusalém ficava no lugar alto, então todas as vezes que as pessoas iam a Jerusalém, a pessoa subia a Jerusalém. Então Jesus subiu a Jerusalém. Então o lugar onde ocorreu esse encontro de Jesus com Nicodemos foi em Jerusalém. O lugar não sabemos, em termos assim, em que casa foi, não podemos assim dizer onde foi, se foi no cenáculo, não sabemos, não podemos dizer isso, porque a Bíblia não traz, mas que foi em Jerusalém, isso foi. A sua manifestação pública. Então, era a sua primeira aparição pública na capital, quando Nicodemos lhe procurou. Jesus, de acordo com o Evangelho de João, Jesus faz em duas ocasiões, ele vai ao templo ali para fazer essa limpa, expulsar ali os cambiadores, as pessoas que estavam ali fazendo esse comércio. João relata pelo menos isso 2 vezes. Então, na primeira aparição pública de Jesus ali em Jerusalém, Jesus inicia seu ministério praticamente ali em Caná da Galiléia, quando ele faz o seu primeiro milagre. Após isso ele vai para Páscoa lá em Jerusalém, e ali esse caso notório, esse fato notório chegou ao conhecimento de Nicodemos, que pode ter presenciado fisicamente, né? Ali Jesus fazia toda aquela expulsão dos cambiadores ali. Então, a sua primeira manifestação pública. Prodígios efetuados. Provavelmente, é claro que a gente pode entender isso, que esses milagres de Jesus, que Jesus fez, não só em Caná, como também em Jerusalém, tenha chamado a atenção, tenha despertado a atenção de Nicodemos. Então, nessa ocasião, Jesus operou muitos milagres, conforme João capítulo 2, versículo 23. O texto diz: estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Então, muitas pessoas, Jesus fez muitos sinais ali em Jerusalém, muitos prodígios, muitos milagres em Jerusalém. E isso, muitas pessoas, podemos dizer, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Então, muitas pessoas creram no seu nome, no nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele fez grandes sinais. E isso, com certeza, despertou o interesse maior para Nicodemos conhecer a este Jesus poderoso pessoalmente. Então, a motivação de Nicodemos. Então, alicerçado pelo poder dos sinais, ali podemos ler no versículo 2, você pode ler depois, esses sinais, esses milagres atraíram a Nicodemos. Então, Nicodemos vai ali ele chega na presença de Jesus de forma espontânea, ele não foi ali, podemos dizer, não foi enviado oficialmente
para entrevistar Jesus pelo Sinédrio, é provável que não, mas ele quis ter uma conversa reservada com o Senhor Jesus Cristo. O seu reconhecimento, ele então diante do Senhor Jesus, ele expressa ali, ele faz uma declaração e essa declaração ficou registrada na Bíblia. Essa grande declaração que Nicodemos, ele fala para o Senhor Jesus. Por que ele falou isso? Porque ele viu os sinais que Jesus fez. O texto diz, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então ele viu, Nicodemos percebeu, Nicodemos não foi aquele homem de coração duro, mas ele entendeu isso em si, que ninguém pode fazer sinais se Deus não for com essa pessoa. Então aquilo ali foi isso. Estes sinais foram suficientes para que a vida de Nicodemos tivesse uma mudança. Então, ainda que seus pares, ainda que seus colegas de Sinédrio rechaçassem Jesus, não tivessem a estima por Jesus, mas este homem, Nicodemos, parou e pensou e disse, olha, ninguém pode fazer sinais se Deus não for com este homem, isto é, com Cristo. Então, isto aqui motivou muito a Nicodemos. É isso aí, meus amados. Finalmente, vamos a nossa síntese do tópico primeiro. A nossa síntese é essa aqui. Nicodemos era um líder religioso bem intencionado. Então ele procurou Jesus com boas intenções. E graças a Deus que toda pessoa que procura Jesus com boas intenções, com humildade, sujeitando-se ao seu senhorio, sujeitando-se a ser um servo dele, a vida é transformada, assim como aconteceu com a vida deste homem chamado Nicodemos. E até hoje, 20 séculos são passados, estamos falando acerca deste homem que entendeu, né, como se processa o novo nascimento. Saindo agora da síntese do tópico 1, vamos ao nosso segundo tópico, o novo nascimento. Esse novo nascimento nós teremos 3 subtópicos. O primeiro é necessário nascer de novo. O segundo, a regeneração ou regeneração. E terceiro, a perplexidade de Nicodemos. Primeiramente, vamos ao nosso primeiro subtópico. Primeiro subtópico, é necessário nascer de novo. Então, é necessário nascer de novo. Isso aí é fundamental. O versículo 7 mostra isso. Só um minutinho. Pronto. Primeiro item que eu coloquei aqui, sinceridade ou lisonja. Quando Nicodemos fala para Jesus esse texto que nós acabamos de ler há poucos instantes, quando ele diz que ninguém pode fazer esses sinais que se Deus não for com ele, você acha que isso aí foi algo sincero ou foi uma lisonja? Eu prefiro admitir que foi algo sincero da parte de Nicodemos, porque se não fosse algo sincero, ele não ia perder tempo com o Senhor Jesus Cristo, mas ele viu que o que Jesus fez foi algo realmente que despertou o seu interesse para conhecer esta doutrina, conhecer melhor, e nada melhor do que ter conselhos com o mestre dos mestres, que é Jesus Cristo. Enquanto os seus 70 colegas ficaram no Sinédrio, reservados ali, né, mais criticando Jesus, Nicodemos se destaca porque ele procura Jesus à noite, na calada da noite, para ter uma entrevista pessoal com o Senhor Jesus Cristo. E é ali, graças a Deus, hoje nós entendemos como foi importante aquela declaração de Nicodemos. E nós imaginamos, se Nicodemos não tivesse procurado Jesus naquela oportunidade, será que hoje nós teríamos João 3,16? Será que teríamos hoje essa maior declaração já dita por um homem, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Será que nós iríamos entender sobre o novo nascimento? Provavelmente que sim, Jesus teria dito isso para outra pessoa, mas louvemos a Deus porque Deus usou este homem, podemos assim entender, e que teve esse interesse por conhecer o seu Filho amado Jesus Cristo, e Jesus então revela-se para este personagem toda a sua graça, toda a misericórdia de Deus, enfim, este novo nascimento que hoje todos nós precisamos passar por ele para que a nossa fé realmente seja uma fé viva no Senhor Jesus Cristo. Então, talvez Nicodemos esperasse uma resposta elogiosa. Então alguém, o comentarista colocou, né? Talvez Nicodemos até quando ele elogia Jesus, né? Mas Jesus, ele nunca se deixou levar pela aparência dos homens, pelos elogios dos homens, né? Jesus era muito reservado nesse aspecto. Jesus teve muito cuidado para não ser assim ovacionado e aceitar essas
palavra de elogio dos homens, né? Porque Jesus bem sabia o que estava por trás do coração do homem, o que estava no interior do coração do homem. Muitas pessoas realmente foram sinceras com Jesus, mas outros tentaram enganá-lo, mas ninguém engana o Senhor Jesus. Então, sinceridade ou lisonja? Eu prefiro acreditar que ele procurou Jesus na sua sinceridade. Bem, a esplêndida declaração do Senhor Jesus, colocamos aqui a esplêndida declaração. Que esplêndida declaração é essa, pastor? É aquela que está no verso 3, quando Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A pessoa tem que nascer de novo, senão não vai entrar no reino de Deus. Então, é provável que ele se surpreendeu com esta declaração do mestre. Bem, o sentido desta frase, né, nascer de novo, o que essas palavras significam? Né? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito, conforme o versículo 5. A própria Bíblia dá essa definição, Jesus mostra isso. Agora, o que é tudo isso aqui? Nascer da água e do Espírito, isso é o quê? Isso é regeneração. Regeneração. Então, nós sabemos que para uma criança nascer, ela precisa do quê? De duas coisas. Precisa do pai e da mãe. Isto é, não há nascimento sem que haja duas pessoas, o pai e a mãe. Para que uma pessoa nasça também fisicamente, é necessário duas coisas. Primeiro, é o nascimento pelo Espírito Santo, pelo Espírito, e a palavra de Deus. Então, esses dois fatos, o Espírito Santo e a palavra de Deus, estes dois fatos importantes, espiritualmente falando, são essenciais, primordiais para que a pessoa nasça de novo. Então, é a operação do Espírito Santo na vida do pecador e a força da palavra viva, que é a palavra do Senhor, transformando esta pessoa. Então, é a operação do Espírito Santo e também da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, isso é fundamental, que uma pessoa compreenda essas coisas. Há outros textos aqui que você pode também, não estar na lição, Tiago capítulo 1, versículo 18, vai falar sobre a força da palavra de Deus no coração do pecador, na regeneração. Tiago capítulo 1, versículo 18 e 1 Pedro capítulo 1, versículo 23 a 25 também. E aí nós falaremos agora sobre esta mudança, né? Essa mudança. Então, é o início de uma nova vida quando o pecador se torna nova criatura. Há um texto aqui de 2 Coríntios 5,17, eu vou ler inclusive esse texto, diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então, todas as vezes que uma pessoa procura Jesus com sinceridade, crendo que realmente Jesus pode transformar a sua vida, a Bíblia mostra que esta pessoa agora tornou-se uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. É como um recém-nascido. Um recém-nascido, quando nasce, lógico, é óbvio, um recém-nascido já está dizendo, nasceu recentemente. Essa pessoa não nasce com uma ficha na polícia. Por quê? Porque essa pessoa não tem passado, não tem um passado. Assim é o crente. Quando você, meu irmão, é um pecador e aceita Jesus, a sua vida agora é uma vida nova. Você agora não teve mais passado. Diante de Deus você não teve passado. A sua vida é contada a partir da hora, do momento que você aceitou Jesus para frente. Então você, para Deus, você não tem mais passado. Por quê? Porque o que vale agora é uma nova vida em Cristo. Então guarde isso no seu coração, na sua mente. Você é muito importante. Então estamos limpos, sim, pelo poder da palavra de Deus na nossa vida. Outro subtópico importante é o segundo, regeneração. Então esse termo é interessante porque tem duplo sentido, essa questão da regeneração na Bíblia, né? Tem um sentido escatológico, conforme Mateus 19, 28, e também tem um sentido ligados à salvação. Nós vamos explicar aqui o duplo sentido do termo. Então eu coloquei como duplo sentido, porque a palavra regeneração tem esta finalidade, tanto no sentido escatológico como no sentido da salvação. No sentido escatológico está em Mateus capítulo 19, versículo 28. Vamos aqui apresentar. Isso, agora chegou, o duplo sentido do termo. Observe o que diz Jesus em Mateus 19, 28. Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, veja que o termo aqui, regeneração, está no sentido escatológico. Quando na regeneração o Filho do Homem, isto é,
quando o Senhor Jesus vier para reinar definitivamente aqui na terra com a sua igreja, o texto vai nos mostrar aqui que o Filho do Homem se assentará no trono. Aliás, nós nos assentaremos com Jesus, né? Nos assentaremos no trono da sua glória. Também vos assentarei sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, este sentido escatológico da palavra regeneração aqui mostra-nos isso. E também no sentido da salvação é aquele texto de Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração. Então, regeneração aqui tem um sentido de salvação. E ele diz, e da renovação do Espírito Santo. Logo em seguida, a lição aborda a questão da semente, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre esta semente tão importante para a nossa vida espiritual. A lição diz, isso significa ser gerado da semente incorruptível. Achei interessante essa expressão, conforme 1 Pedro 1, verso 23. Nós sabemos que há dois tipos de semente, a semente corruptível, espiritualmente falando, e a semente incorruptível. Mas vamos ler o que diz Pedro aqui em relação à semente incorruptível. Ele diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível. Podemos entender a semente corruptível, as heresias, pessoas que criam falsas doutrinas, falsas heresias, movidas por falsas interpretações, e ali criam a semente corruptível. Mas Pedro diz, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Ó, como foi bom aquele encontro de Nicodemos com Jesus, porque realmente Nicodemos ouviu da boca do Senhor Jesus todas essas declarações que o levaram a ter uma mudança de vida. Agora, por quê? Por causa da semente que foi dita, ou propagada, ou ensinada pelo Senhor Jesus Cristo, que é a sua palavra, essa semente incorruptível que gera fé, uma fé que nos leva a ter uma comunhão viva com o nosso Deus e que permanece para sempre. Outro ponto interessante neste subtópico é a questão da heresia espírita, né? Os reencarnacionistas costumam usar essa passagem para fundamentar a doutrina da reencarnação, mas essa não é a questão aqui. Então, o interessante desse ponto aqui é que muita gente acha que o espiritismo é uma religião correta. Hoje mesmo, eu fui evangelizar hoje na minha caminhada pela manhã, saí entregando literatura e entreguei várias literaturas, muitas literaturas, e eu cheguei para uma pessoa, entreguei a literatura, a pessoa não quis receber. Ele disse, não, já tem uma religião. Eu perguntei, qual é a sua religião? Ele disse, eu sou espírita. Aí eu disse para ele, o senhor é espírita kardecista. Aí citei para ele Hebreus 9, 27, não tive muito tempo, mas citei, disse, olha, o texto, o senhor sabe o que diz Hebreus 9, 27? É aquele texto que diz, portanto está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo após isso o juízo. Então não existe salvação na reencarnação. Não existe. A salvação ela é momentânea, a salvação ela é de imediato. Lembra quando o ladrão ali na cruz, um dos ladrões na cruz, o Senhor, lembra-se de mim quando eles entraram no teu reino, Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. A salvação foi imediata. Bastou ele ter fé, olhar para Jesus, pedir isso, Jesus ali declarou para aquele homem. Foi taxativo. Jesus não disse, você vai esperar se reencarnar, passar por várias vidas, de forma alguma. Por quê? Porque a salvação ela é em Cristo Jesus. Então, nós estamos falando sobre regeneração. Então, este erro, a heresia espírita, mostra que o homem se regenera por muitas e muitas vidas sucessivas, reencarna, nasce em outro, morre, reencarna. Isso é uma heresia que tem levado as pessoas ao engano. Então, veja que ele se disse, eu sou religioso, como se religião salvasse a pessoa. Infelizmente, as pessoas, muitos que professam religião, não conhecem a própria religião que eles professam defender. Bem, o importante também na lição é a questão das duas naturezas. As duas naturezas. Jesus fala, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então Jesus deixou isso muito claro para esse líder do judaísmo ou do farisaísmo, chamado Nicodemos. Então Jesus diz, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. O que Jesus quis explicar aqui? Quem nasce pelo nascimento biológico, físico, continua sendo carne. Essa pessoa não pode, pela sua própria natureza, essa pessoa alcançar o céu, entrar no céu de qualquer jeito, não. Tem que passar por uma nova experiência
E essa experiência é o nascer do Espírito, mas não é do Espírito kardecista, não. É o Espírito Santo, nascer pelo Espírito Santo. E também com a palavra do Senhor ajudando, contribuindo para que, somado a isso, esta pessoa possa ser uma pessoa agora que possa viver em novidade de vida, ter uma vida transformada após passar pela experiência do novo nascimento. Então Jesus diz assim, porque a carne, sim, inclusive aqui eu coloquei um texto que não está na lição, mas eu coloquei Gálatas 5,17 para mostrar que a carne por si só, ela não pode de forma alguma nos dar o direito de estar no céu. Temos que passar pelo novo nascimento. Há um texto de Gálatas 5,17 que mostra essa dualidade, essa luta, essa guerra, essa briga entre carne e espírito, né? Os dois se duelando ali. E o texto diz assim, Gálatas, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então há essas duas naturezas, a natureza adâmica, a carne, e a natureza espiritual, né, dada pelo Espírito Santo de Deus. Quando a pessoa permite e dá vazão ao pecado, dá vazão à sua natureza pecaminosa, essa pessoa, esta carne, ela vence, infelizmente. Por quê? Porque a pessoa não deu atenção ao Espírito. Mas quando a pessoa sujeita-se ao Espírito de Deus, quer que suas obras da carne, quer ter uma vida nova, quer mudar a sua vida, e essa pessoa dá lugar ao Espírito Santo de Deus, essa pessoa é transformada. Por quê? Porque preferiu a ação de Deus, preferiu a mudança que Deus faz no coração. E aqui nós colocamos outro ponto, o último aqui desse tópico 2, subtópico, a ênfase doutrinária. Então, Jesus não está falando em renascimento nem em reencarnação, mas essas coisas nunca fizeram parte da tradição judaica. Nem essa questão do renascimento, nem essa questão da reencarnação, mas sim uma mudança realmente de vida a partir da fé no Senhor Jesus Cristo. Ainda no segundo tópico, vamos falar agora sobre a perplexidade de Nicodemos. A perplexidade de Nicodemos. Muito bem. Colocamos aqui, Deus é religião. Muita gente acha que Deus está muito preocupado com religião, mas Deus não se preocupa com religião. Deus está preocupado, sim, que as pessoas realmente se convertam pela fé em Cristo. A religião nunca, jamais vai nos dar um lugar no céu. Jamais. Lembre-se que quem crucificou Jesus, quem condenou Jesus ali no Sinédrio, foram os religiosos. Então, o mundo, quando Jesus veio, já era um mundo religioso. Infelizmente, uma religião falsa, uma religião hipócrita, uma religião só de boca para fora, mas no interior as pessoas não mudaram. Por isso que João Batista ele procurou levar as pessoas à conversão a Deus. Arrependei-vos, foi a mensagem de João Batista, e convertei-vos, né? Jesus também pregou essa mensagem, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Enfim, a pessoa precisa, todas as pessoas precisam passar por esse processo do novo nascimento. É a condição sine qua non. Então não existe outro caminho, não existe outra porta que nos leve a Deus a não ser o Senhor Jesus Cristo. Então Deus e religião não se coadunam. Deus, a religião, há muitas religiões no mundo, mas a única pessoa que nos leva a Deus é Jesus Cristo e não a religião. Bem, agora há o interesse divino em nos levar a Ele, ao próprio Deus? Claro que há um interesse divino, né? A vontade de Deus é que essas pessoas tenham uma comunhão sincera, real, né, com o próprio Deus. Deus quer se relacionar com o homem. Então, a diferença da religião para Deus é esta. Então, enquanto a religião procura alcançar Deus, Deus alcançou o homem, mediante o que? A encarnação do Verbo Jesus Cristo. Então, pela religião, o homem jamais chegaria ao céu. Por isso que o esforço maior foi de Deus. Por isso que a declaração de João 3,16 ela é fundamental para nós compreendermos isso. Foi o amor de Deus. Foi o amor de Deus. Se não fosse o amor de Deus, se não fosse a misericórdia movida pelo amor de Deus, nós não seríamos salvos de forma nenhuma. Então houve sim um interesse divino em nos salvar. O grande obstáculo que nos impede de termos assim uma maior comunhão com Deus é o pecado. O pecado é que nos privou desta graça, desta comunhão maior com Deus. Foi o pecado. Inclusive o texto de Isaías 59:2 que consta na lição diz assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que vos não ouça. Então o grande obstáculo para o homem ter um acesso a Deus é a questão do pecado, que é uma realidade. Bem, diante disso, qual foi a prontidão, eu chamo aqui a prontidão divina, né?
foi que Deus fez? Então Deus teve a iniciativa, essa iniciativa de, assim que o homem pecou, Adão no caso ali, ele procurou comunicar-se com Adão, procurou extrair uma confissão de Adão. Infelizmente Adão, ali com evasivas, né? A mulher que tu me deste foi quem, culpando praticamente Deus, foi quem me deu do fruto, etc. Pecaram, esconderam-se, então o homem procurou esconder-se de Deus. Mas o bom disso tudo é que Deus nos procurou. Foi Deus que procurou, foi Deus que teve essa iniciativa de procurar o homem, né? Conforme Gênesis capítulo 3, versículo de 8 a 10. Bem, outro ponto importante ainda sobre essa perplexidade de Nicodemos, nós sabemos que Nicodemos, por ser um homem religioso, como muitos judeus eram religiosos, nós sabemos que Deus ele sempre teve interesse em estar próximo ao homem, né? Nosso Deus é um Deus imanente, né? Isto é, presente, próximo às suas criaturas. Lembre-se que na construção do tabernáculo, o objetivo de Deus é estar mais próximo ao seu povo. Por isso que Deus, quando manda Moisés erguer aquele tabernáculo, um dos lugares estaria reservado para a presença de Deus, ali no Santo dos Santos. Por quê? Porque Deus queria estar em comunhão com o homem, queria estar habitando, Deus desejou habitar junto a seu povo, conforme Êxodo capítulo 25, versículo 8. E aí, graças a Deus que isto aconteceu. No deserto o Senhor veio, e no Novo Testamento o próprio Deus veio agora, encarnou-se, não reencarnou. Interessante isso aqui, explicar isso, né? O Deus conosco, que é Jesus Cristo, ele veio para ficar perto do homem, né? Ele veio para tabernacular conosco, podemos assim dizer. Então, por fim, Deus assumiu essa forma humana, aqui o texto diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João capítulo 1, versículo 14, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isto é, Jesus tabernaculou, Deus tabernaculou conosco, isto é, esteve presente conosco. Então, sempre foi interesse de Deus estar próximo às suas criaturas, estar próximo ao seu povo. Sempre foi interesse de Deus. E graças a Deus que hoje, Deus não está mais no Santo dos Santos, mas está onde? No coração do crente que, de fato, passou pelo processo da nova experiência, da nova vida, nasceu de novo para que o Espírito Santo veio habitar no seu coração. E aí, o real sentido, né? O novo nascimento é a restauração da comunhão do homem para com Deus. Este é o grande sentido este é o real sentido desta restauração, né? O homem agora está restaurado à comunhão com Deus. Isso não significa seguir um conjunto de regras religiosas ou éticas. Muita gente aí fica fazendo sacrifícios, mas não precisa mais, porque o sacrifício dos sacrifícios quem fez foi Jesus. Então, nós somos salvos hoje não porque seguimos um conjunto de regras, de normas, mas sim porque nós passamos pela experiência da nova mudança, né? Passamos pela regeneração, não é? E estamos em processo de santificação. Mas tudo começou com o dia que nós aceitamos Jesus, abandonamos o pecado e prosseguimos em servi-lo, em adorá-lo. Bem, infelizmente acontece a falta de entendimento de muita gente, né? Muita gente hoje está assim como ocorreu com Nicodemos. Era um homem religioso, mas não tinha um conhecimento tão agudo, tão profundo quanto as realidades espirituais. Conhecia a lei, conhecia a Torá, mas não tinha ainda passado por esse processo do novo nascimento. Assim, muita gente hoje que se diz religiosa nem sequer conhece a Bíblia. Se você perguntar para um religioso em quantas partes se divide a Bíblia, muitos não saberão responder, porque não têm assim, afinidade com a palavra. São pessoas que professam ter uma fé em Deus só de boca para fora, mas a mudança interior, essa pessoa ainda se prostitui, essa pessoa ainda está fazendo coisas que não agrada a Deus, adulterando, mentindo, roubando, aceitando propina, enfim, fazendo coisas aí que desagradam a Deus. Meus amados irmãos, então, agora só nos resta nesse tópico nós falarmos a respeito da síntese do tópico 2. A síntese desse tópico é a seguinte: Jesus afirmou a necessidade do novo nascimento. Isso é muito importante, ok? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, uma necessidade. Então, em primeiro lugar, esse tópico traz três subtópicos. O primeiro, o estado humano. O segundo, Saulo de Tarso. E, finalmente, o centurião Cornélio. Vamos falar sobre o estado humano, vamos falar um pouco sobre Saulo de Tarso e também sobre o centurião Cornélio. Por que isso é importante? Porque foram dois religiosos. Tanto Saulo de Tarso foi um homem extremamente religioso, um homem fariseu,
como também Cornélio era um gentil, mas também um homem religioso. Então vamos ver essa questão, abordar essa questão. Então vamos ao estado humano, inicialmente. O estado humano, a dura realidade, né? Então, a dura realidade é que todos os seres humanos, aquelas pessoas que ainda não tiveram experiência com Cristo, essas pessoas estão mortas espiritualmente. Em quê? Em ofensas e em pecados, conforme Efésios 2, verso 1. É a realidade. As pessoas precisam aceitar Jesus como Salvador. Para quê? Para que tenha uma mudança de vida. A mudança de vida das pessoas não é fazendo só, comprando cestas básicas e dando aos pobres. Não é só fazendo boas ações para as pessoas, não é? E sim, tendo uma vida mudada pelo poder do Espírito Santo, movido também pela força e a ação da palavra na vida da pessoa. Então, a dura realidade nesse item que nós colocamos aí é que a Bíblia ensina que a experiência humana confirma que todos os seres humanos estão mortos em ofensas e em pecados, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1. Bem, a base bíblica. Então, a base bíblica para mostrar a universalidade do pecado, a Bíblia está cheia de textos que mostram isso. Então, a base bíblica está aí. Aqui ele diz: o ensino paulino sobre a universalidade do pecado veio diretamente do Senhor Jesus. Em Gálatas 1, verso 11, é aquele texto que diz que Paulo não recebeu de homens o seu evangelho, o Senhor Jesus Cristo. Então, o ensino paulino fala sobre essa universalidade do pecado, né, que veio diretamente do Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho, ou a inspiração para Paulo escrever as suas cartas. A sua base está em muitas passagens do Antigo Testamento. Interessante aqui, a base que nos mostra que todos estão mortos em ofensas e em pecado está em Romanos capítulo 3, versículos 10 a 12, é aquele texto que diz: como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Verso 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E o verso 12, todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum só. E aqui o autor da lição colocou a sua base, a base do ensino paulino sobre a universalidade do pecado, está no Antigo Testamento. De onde Paulo tirou isso? Então, anota aí, professor, ele tirou do Salmo 14, versículo 1, Salmo 14, verso 3, Isaías 53, verso 1 e verso 3. Pode ler essa referência, vou repetir. Paulo, então, quando ele escreve, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, isso aqui foi Paulo lendo o Salmo 14, verso 1 e o Salmo 14, verso 3, Isaías 53, 1 e Isaías 53, 3, claro, inspirado pelo Espírito Santo. Ele, na sua epístola, de Paulo a Romanos, capítulo 3, versículo 10 a 12, ele coloca essas palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Agora, essas palavras já estavam no Novo Testamento, no Antigo Testamento, onde mostra que o homem, que não há nenhum justo, nenhum sequer. Então, isto mostra o quê? A universalidade do pecado. Por isso que é importante que todos os homens passem pela a experiência do novo nascimento. Aqui nós colocamos o desinformado, essa pergunta, né? Nicodemos, como mestre em Israel, deveria estar inteirado sobre o assunto. Então, no versículo 10, Jesus diz: tu és mestre em Israel, não sabe estas coisas? Quer dizer, Nicodemos era desinformado? Não. Nicodemos, ele conhecia certamente toda a lei, como um bom fariseu que era, como alguém que deveria, pelo seu ofício, conhecer a lei para saber julgar as questões que eram levadas ao Sinédrio, né, ao Supremo Conselho Religioso. Ele deveria ser alguém que entendia a fundo a lei, a interpretação da lei, inclusive, né? Mas ele era, por isso que nós colocamos, o desinformado espiritualmente, sim, porque ele entendia a lei da sua forma, da forma como eles interpretavam, e não como a forma que a lei realmente deve ser interpretada, né? Espiritualmente falando. E ali coube ao Senhor Jesus Cristo mostrar: você é mestre de Israel e não entende essas coisas? Foi esta a pergunta do Senhor. Mas será que Nicodemos está desinformado? Bem, cremos que ele estava bem informado acerca de tudo que a lei e os profetas diziam, mas, conforme nós já falamos aqui desde o início, os fariseus tinham essa máscara, né, de serem ávidos na questão da legalidade, porém, como praticantes da lei, eles ficavam bem aquém, bem distante do que eles deveriam realmente, como eles deveriam proceder. Coração e espírito é outro item que nós colocamos aqui. Além disso, Jesus usou a linguagem bíblica ao lhe comunicar a necessidade do novo nascimento. Então, Jesus usou uma linguagem bíblica. Aqui, quando Jesus fala a necessidade de um homem mudar o coração, a necessidade da operação do Espírito,
foram coisas que, para Nicodemos já tinha lido isso em Ezequiel, com certeza. Mas coube a Jesus despertar em Nicodemos esse interesse. Por isso, irmãos, que nós, como crentes em Jesus, a gente deve estudar a Bíblia mais do que as demais pessoas que ainda não se converteram. Por quê? Porque nós, ou das pessoas religiosas, né? Tem muitas pessoas religiosas que conhecem a Bíblia. Mas a gente precisa conhecer mais. Por quê? Para dizer, olha, naquele ponto que a Bíblia diz assim, isto é assim, assim e assim. Por exemplo, em Ezequiel capítulo 11, versículo 19, era um texto que já estava vaticinado ou profetizado que as pessoas deveriam passar por essa experiência de mudança de coração, através do Espírito, né? E o texto é esse aqui: e lhes darei um mesmo coração. Isto é, havia uma promessa que Deus daria um novo coração e um espírito novo porei dentre deles. E tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então, havia esse vaticínio, essa profecia. E Jesus ali, então, ele ratifica nesta sua conversa, neste diálogo com Nicodemos. Ele fala sobre essa necessidade desta mudança, o novo nascimento. Jesus estava então ali aplicando Ezequiel capítulo 11, verso 19, como também Ezequiel capítulo 18, verso 31 e Ezequiel 36, 26. Se você ler todos esses três textos, eu li todos esses três textos e fui conferir, e então são expressões similares com este que nós lemos agora aqui em Ezequiel 11, 19. Deus está dando ênfase, Deus está prometendo que iria mudar o coração das pessoas, desde que as pessoas se sujeitassem, né? Deus está prometendo: darei um coração novo, darei um mesmo coração e um espírito novo porei dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne, né? Então o coração das pessoas estavam corações de pedra, como corações que não batiam, né? Espiritualmente falando, eram pessoas que eram um coração duro para aceitar muitas coisas, né, que a palavra do Senhor mostrava, né, principalmente a questão da misericórdia, do amor, né. Muito bem. A nova forma de vida, e aí nós chamamos aqui a atenção dos nossos irmãos ainda sobre esse ponto. A nova forma de vida trata-se de uma necessidade imperiosa. Então a nova forma de vida é uma necessidade imperiosa. Por quê? Porque todas as pessoas estão mortas em pecados, né? Precisam reviver, receber uma vida espiritual. Aqui é os versículos 6 e 7, aqueles versículos que dizem: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E aquele versículo 7 já diz: não te maravilhe de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, as pessoas precisam de Jesus, precisam ter uma vida mudada, senão não chegarão lá, não terão uma mudança de vida. Você pode fazer aí vários cursos sobre misericórdia, sobre amor, mas se você não passar pela nova experiência, mudança de vida, dada pelo Espírito Santo, você não será uma pessoa regenerada espiritualmente falando. E ainda fundamental dizer que é uma necessidade de todos, então precisamos de uma experiência nova com Cristo. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre Saulo de Tarso. Claro que a gente aqui, o tempo é exíguo demais, não tem como nós falarmos muito sobre Paulo, mas interessante aqui é nós falarmos sobre este personagem. Por que o comentarista colocou esses dois personagens? Creio eu que para mostrar a ineficiência da religião. Vamos apresentar aqui dois personagens. O primeiro é Paulo, um homem extremamente religioso. Então, importante aqui, todos precisam nascer de novo. Isso é muito relevante. Paulo mostra isso em Romanos 3:23, né, em Romanos 5, verso 12. Então, ninguém no mundo nasce cristão. Ninguém no mundo nasce. Todos os seres humanos nascem pecadores, né? Então, todos os seres humanos nascem pecadores, conforme Romanos 3:23 e Romanos 5, verso 12. Então, é uma necessidade da pessoa nascer de novo, porque todos precisam nascer de novo. Agora, a salvação ela é um ato individual. É um ato individual. A salvação é um individual e pessoal, né? Josué 24:15 não está na lição, mas eu coloquei aqui. Quando Josué diz: porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais. Escolhei hoje a quem se vai. Então, a salvação é uma escolha que o ser humano precisa fazer. Como disse Elias: por que cocheais entre dois pensamentos? Se Deus é Deus, seguiu. Se Deus é Baal, seguiu, né? Então, as pessoas precisam ter este passo, e este passo é individual. Nenhum pai pode responder pelo filho, nem o filho pelo pai na questão da salvação. É algo pessoal. Então, a individualidade da salvação. Outro ponto interessante: filho de crente não é crentinho.
Você pode nascer no lar evangélico, pode ir para os cultos desde criança, mas você precisa passar pela experiência. Você não pode ser crente só porque seu pai é crente, sua mãe é crente, você tem que ser crente. Você tem que chegar a um ponto da sua vida e você dizer, olha, eu quero realmente escolher Jesus. Eu não quero escolher Jesus porque meus pais me levaram a ser crente, mas eu quero ter uma experiência pessoal com Jesus. Então por isso colocamos, filho de crente não é crentinho. O muçulmano, o filho do muçulmano já é um muçulmano, porque a própria lei dele já impõe isso aí. Então toda criança muçulmana já nasce muçulmana, mas crente não. Apesar de nós levarmos nossos filhos para a igreja, eu mesmo cresci no lar evangélico, minha mãe levando para a igreja, meus filhos levei para a igreja, mas eles precisaram ter um momento de decisão. Houve um momento que tive que tomar a decisão. Ou sigo Jesus ou paro de seguir Jesus? Não, eu preferi continuar seguindo a Jesus, né? E até hoje estou seguindo, graças a Deus. Entrei no exército como soldado ali, saí como oficial do exército e continuei crente no Senhor. O exército nunca desvia a pessoa. O que acontece às vezes é que a pessoa não é totalmente transformada, entra no exército, às vezes vai, os companheiros o chamam ali no final de semana, festinha para lá e para cá, vai para as brincadeiras da vida aí, e a pessoa termina se enrolando e se desvia. Mas o exército não desvia ninguém, ao contrário, o exército apoia se a pessoa, inclusive cultos, né, religiosos lá na academia militar, na MAN, onde meu filho serviu ali, onde meu filho saiu oficial ali, tinha cultos, né, ali na Academia Militar das Agulhas Negras, também ali em Resende e em outros quartéis no Brasil tem cultos. Então, no Exército, as Forças Armadas não impedem ninguém de ser crente. Esse ponto aqui eu achei interessante. Então, filho de crente não é crentinho, você tem que tomar a sua decisão. Por isso, até mesmo aquele que nasceu no lar cristão, apesar do privilégio de ter sido criado num ambiente cristão e de ter recebido uma valiosa herança espiritual dos pais, precisa receber a Jesus como Salvador pessoal para tornar-se filho de Deus. E aqui tem o texto de João 1, verso 12, que diz: mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então você precisa receber Jesus como Salvador. Outro ponto importante, a ineficácia da religião. Então a religião ela é ineficaz. Muita gente, não, nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. A questão daquela tradição dos pais, sabe? A pessoa nasceu no catolicismo e quer que seus filhos sejam católicos, ou nasceu no espiritismo e quer que seus filhos sejam espíritas, enfim, naquela religião A ou B. Mas o mais importante aqui é que a pessoa deve ter tomar a decisão pessoal. Não é pela religião dos seus antepassados. Se você é uma pessoa católica, espírito, até mesmo crente, mas você só defende essa sua fé porque você ama seus pais, porque não quero decepcionar meus pais, meus bisavós, meus tataravós, porque a nossa tradição familiar é seguir essa religião, B ou C ou D. Só que tem um texto que eu achei interessante quando nós estávamos estudando e preparando essa lição. Aquele texto que Jesus diz em Mateus 10, 37. Quem ama pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Então se você segue uma religião porque seu pai, você não quer decepcionar seu pai, porque senão você vai ser uma espécie de ovelha negra da família, você vai romper com a tradição familiar. Olha o que Jesus disse: mas quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. Mateus 10, 37. Então esse texto é interessante para que você ressalte com seus alunos essa importância da pessoa tomar essa decisão pessoal por Jesus. Outro ponto aqui, o extremismo de Saulo. Me diga uma pessoa mais religiosa do que Saulo, eu acho que dificilmente você vai encontrar. Ele era muito ferrenho ali na sua tradição farisaica, perseguidor dos cristãos. Então, Saulo foi um bom exemplo que mostra pela Bíblia que ele era um homem extremamente religioso e não era um leigo, mas um homem que preparou-se ao longo da sua vida para ser um perfeito fariseu, né? Então era um praticante aqui, conforme diz a lição, inveterado no judaísmo, conforme Atos 26, verso 5, se excedia até em judaísmo mais do que seus companheiros de turma, né? Podemos assim dizer, instruído aos pés de um famoso teólogo daquela época, Gamaliel. Então Paulo, ao longo da sua vida, preparou-se, era um fariseu preparado. Ele não herdou essa tradição de seus pais, mas ele correu atrás, estudou, se esmerou para estar bem formado na sua fé. Gálatas 1,14 também fala sobre o seu extremismo religioso. Filipenses 3, verso 5, então vamos ler o texto por uma questão de tempo. Só que Paulo, apesar de ter aceitado Jesus depois, quando você lê Atos capítulo 9, você vê que Paulo foi transformado ali no caminho, né, de Damasco ali, sua vida foi mudada, assim, teve uma mudança assim de 360 graus, e ele
agora era uma nova criatura, né? Mas Paulo, o texto diz assim, depois de sua experiência com Jesus, ele se considerou o principal entre os pecadores. Então Paulo, ele mesmo aceitando Jesus como Salvador, ele considerava-se o principal dos pecadores, mesmo porque foi ele que perseguiu os cristãos, né? Levava os cristãos maniatados, presos, né? Com cartas ali para Damasco e para outros lugares. Paulo assolava a igreja, prendendo muita gente. Certamente muita gente foi torturada por ser cristão na época de Paulo. Então foi um homem extremo. Por isso que ele disse, fui um homem, um principal pecador. E aqui o texto diz, descreveu o seu estado de miséria diante de Deus, igualando-se aos demais pecadores. Então Paulo, e ele chega a dizer, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Então, Tito capítulo 3, versículo 3. Então Paulo está descrevendo aí como é o coração do homem, né? O próprio Paulo, ele chega a dizer, ora, porque Paulo é o seguinte, Paulo admitiu que mesmo ele procurando fazer o bem, às vezes fazia o mal, mesmo ele sem querer. E aí ele diz, olha, se eu faço o que não faço, logo não sou eu que faço, mas sim o pecado que está em mim, né? Ele chega a dizer lá em Romanos 7,20, ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo, mesmo passando pela experiência do novo nascimento, aceitando Jesus como seu Salvador, Paulo também cometia pecado, assim como nós cometemos pecado. Mas uma coisa é a pessoa praticar o pecado e ter prazer no pecado. E a outra coisa é a pessoa pecar e pedir perdão a Deus, como sempre nós devemos fazer. Sempre que nós pecarmos, devemos pedir perdão ao Senhor. Por último aqui, amados, saindo agora de Paulo, vamos falar agora sobre outro homem, outro personagem famoso, está na Bíblia, chamado Cornélio, né? Famoso porque ficou o texto lá em Atos capítulo 10, você vai ler toda a história de Cornélio, este centurião romano, era um homem, um oficial romano, do alto escalão romano, mas nós veremos que não existe atalhos para Deus. Mesmo este homem, chamado Cornélio, sendo um homem de uma vida pia, um homem que fazia suas orações, fazia suas esmolas, mas isso não lhe garantia ou não lhe dava a certeza da salvação. Então não existe salvação sem Jesus. Mesmo Cornélio, sendo um homem extremamente religioso, assim como foi Paulo, não tanto como Paulo, claro, Paulo cedeu-se, e mesmo porque Cornélio era um gentil, não tinha tanto conhecimento, mas o que ele tinha aprendido observando o judaísmo foi suficiente para que ele fosse um homem bom, um homem que dava esmola, um homem que orava a Deus continuamente, mas isso não lhe garantia a salvação. Isso mostra o quê? A ineficácia da religião, a ineficácia das boas obras, a ineficácia das boas intenções. Bem, mas foi um homem que certamente teve uma influência religiosa. Ao chegar ali em Cesareia, uma cidade que tinha um porto, ali havia um grande contingente militar romano, mesmo porque é uma cidade portuária ali, muita gente chegava, o comércio ali era intenso nessa cidade, uma das principais cidades daquela época, e ele estava ali, então, servindo ao exército romano, e ali, certamente observando a vida pia de alguns religiosos, né, alguns judeus, aquele homem foi movido para ter uma fé neste Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, assim nós entendemos. Então Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião. Nicodemos e Paulo eram israelitas e professavam a religião dos seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó, Samuel, Davi e outros patriarcas, reis e os profetas do Novo Testamento. Agora, este homem não tinha um passado familiar, a sua tradição, aliás, havia o culto ao imperador e todo soldado romano prestavam culto ao imperador. Aproveitando aqui, falando sobre o centurião, não sei se vai dar para você observar aqui, tem uma miniatura aqui. Isso aqui mostra um centurião. Isso aqui, veja a armadura do centurião, ali uma espada, mais ou menos isso aqui, só para ilustrar aqui a nossa aula. Então, este homem chamado Nicodemos era um homem temente e fervoroso, um homem gentil. O texto diz, mas Cornélio era romano, então assim como Paulo, assim como assim como Nicodemos eram homens religiosos, pela tradição, pela nação ser religiosa, Cornélio era romano, e assim mesmo, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus. Veja como é importante, irmão, a nós exercermos a fé, nós praticamos a fé, por isso que Jesus disse, né? Nós sejamos luz e sal, para quê? Para que os homens vejam nossas boas obras
e glorifica o vosso Pai que está no céu. O objetivo de nós fazermos boas obras não é nos dar a salvação, mas sim levar as pessoas a glorificarem a Deus. E quando as pessoas glorificam a Deus, essas pessoas geralmente aproximam-se de Deus, né? Então, mas Cornélio era romano e mesmo assim, talvez por influência da religião judaica, era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele não orava ao Deus imperador, né? O Deus com D minúsculo, né? Assim como os imperadores romanos exigiam que os seus súditos o adorassem como um Deus, mas este homem aqui continuamente adorava ao Deus verdadeiro, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isso está em Atos capítulo 10, versículo 2. Bem, essa atitude de Cornélio orar a Deus, isso foi louvável a Deus. Deus viu as intenções, viu o coração de Cornélio, né? Então, inclusive Atos 10, verso 4, o texto diz assim: o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Isto é, Deus mandou um anjo falar ali com com Cornélio, confundindo aqui Nicodemos com Cornélio, né? Então, nesta sua prática, digamos assim, religiosa, ele orava a Deus continuamente e Deus mandou um anjo para falar com Cornélio. Quando Cornélio vê esse anjo, olha o que o texto diz: o qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, vejam que o anjo, ao declarar isso, diz que as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória de Deus. Mas, em nenhum momento, o anjo declara que ele está salvo por isso. Por isso, graças a Deus, Cornélio fez a parte dele, né? Orava, dava suas esmolas. Não que isso viesse comprar a salvação, mas foram boas atitudes. Mas nós sabemos que a Bíblia vai nos mostrar, daqui a pouco vamos ler aqui um texto, que vai nos mostrar que nós somos salvos pela graça, né? Efésios 2, verso 8 e 9, mostra que nós somos salvos pela fé, e não por obras praticadas por nós. Pela graça, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Este homem chamado Cornélio praticava boas obras, mas isso não lhe garantia um lugar no céu. De forma alguma, mas subiu como memória. Aí Deus viu isso e agiu em seu favor. Enviou um anjo, depois providenciou para que Pedro tivesse aquela visão e ali ele fosse até Cesareia e ali teve aquela conversa com a família, todos ali se converteram, né? Agora conheciam o Espírito Santo, conheciam mais a Jesus, todos foram batizados. Que bênção isso aí. Mas Cornélio fez a parte dele. Era o quê? Orar continuamente a Deus e ajudar as pessoas ali, dando esmolas. Então houve essa aceitação divina. Outro ponto é a questão da ineficácia das obras. Então, ainda que ele fizesse boas obras, isso não lhe dava salvação. Não lhe dava. Então, mas ninguém é salvo pelas obras, conforme Gálatas 2,16. Vamos ler esse texto? Diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Isto é, o homem só é salvo hoje se tiver fé em Jesus Cristo. As obras são importantes, mas não nos garante um lugar no céu, né? A gente que é salvo, a gente pratica boas obras não para sermos salvos, mas porque nós já somos salvos, aí praticamos boas obras. Por quê? Como é que eu demonstro a minha fé? Através das minhas ações. Como é que você demonstra a sua fé? Através das suas boas ações. Se você praticar mais ações, a sua fé, você está como os hipócritas, os fariseus aqui. Mas quando você materializa a sua fé, porque a fé realmente ela é demonstrada através das ações, através dos frutos, aí sim vale a pena ser crente no Senhor Jesus Cristo. E aí vemos a questão da providência divina. Então por isso o Senhor enviou Pedro, não é? Enviou Pedro, e Pedro vai até a casa deste homem chamado Cornélio, e Cornélio ouve ali com mais clareza a exposição do Evangelho de Cristo. Então, outro ponto importante aqui é a questão dos ritos, né? A descrição bíblica da conduta de Cornélio se repete ao longo da história humana, nas mais diversas culturas e civilizações. Olha, você vai lá para a Índia, as pessoas ali cultuando ali a infinidade de deuses com D minúsculo, né? Vai para muitos lugares deste mundo, vai para a África, tem os deuses tribais, enfim, vai para todo lugar. São ritos religiosos. Aqui no Brasil mesmo, né? Há uma festa aí chamada até no Pará, se não me falha a memória, chamada Círio de Nazaré, onde as pessoas levam aquela imagem de escultura, seguram naquela corda, de pessoas até são mortas
alguns já foram até mortas, pisoteadas, né? No próprio islamismo também, pessoas já morreram ali pisoteadas, enfim, fanatismo, extremismo religioso que não leva a nada. Mas por que as pessoas são tão aferradas a isso? Porque é o que elas têm. Foi assim que elas aprenderam. Por isso que o evangelho de Cristo, irmão, nós temos que pregar o verdadeiro evangelho. Doa em quem doer. A verdade tem que ser dita. Nós temos que pregar. Então, o rito religioso lá jamais conserta o homem com Deus. E a dinâmica da salvação? Aqui nós mostramos. A dinâmica da salvação é a seguinte: você precisa ter fé, arrepender-se e regenerar-se. Então, é fé, arrependimento e regeneração. Entenda a regeneração aqui como um processo de santificação, e isso vai ao longo da nossa vida. No mais, amados, agora como conclusão, já para finalizando a nossa lição, mas antes vamos ler aqui a síntese do tópico terceiro. O novo nascimento é uma necessidade para toda criatura. A necessidade para toda criatura. Por fim, chegamos à nossa conclusão após essa aula importante para que possamos compreender melhor este assunto, né? A necessidade do novo nascimento. Religião e boas intenções. Olha como tem religião nesse mundo. Como há boas intenções da parte de algumas pessoas. Mas infelizmente as religiões não preparam o homem para ir para o céu. Não, de forma alguma. De boas intenções, alguém já disse, de boas intenções o inferno está cheio, né? Por quê? Porque o homem não é salvo pelas obras. O homem não é salvo porque faz o bem, e sim porque aceita Jesus como Salvador. Então, religião e boas obras, infelizmente, tem enganado muita gente por aí. A nossa tarefa como crente é pregar Jesus, é evangelizar o povo, é pregar o evangelho na rádio, usando as redes sociais, na TV, na igreja, nas praças, nas paradas de ônibus, enfim, é saturar este mundo com o evangelho pleno da salvação, que é o evangelho de Jesus Cristo. Há muitos Nicodemos no mundo, há aqueles Nicodemos, aquelas pessoas que se julgam religiosas, que conhecem muito a religião, mas ainda precisam nascer de novo. Religião sem transformação não adianta. Não adianta você estar na missa e você depois sair da missa e ir para as festas do mundo, para os carnavais, para os carnatais, um caso aqui de Natal, ir para a prostituição, enfim, se envolver-se em maracutaias, em propinas, em tantas coisas aí que não agradam a Deus, né? Em falsidade, enfim, há muitos Nicodemos por aí, pessoas que se declaram religiosas, mas estão longe de conhecer o verdadeiro Cristo. E há muitos Cornélios, né? Aquelas pessoas que fazem o bem, achando que vão obter a salvação porque dão bons presentes, dão cestas bem robustas para as pessoas menos afortunadas, e isto não nos dá o direito de dizermos que nós temos paz com Deus. No mais, amados, que Deus abençoe a todos, que possamos realmente, creio eu, que possamos continuar a serviço de Deus Todo-Poderoso. Obrigado. Se possível, você compartilhe estamos no nosso canal, vamos colocar essa videoaula em nosso canal no YouTube. Inscreva-se, fale na sua igreja acerca desta nossa aula. Fizemos aqui o possível. Alguém diz, pastor, mas suas aulas são muito longas. Amados, há muitos e muitos professores com vários e vários níveis. Níveis maiores, níveis médios, níveis um pouco mais aquém. Mas o nosso objetivo aqui é nivelar os irmãos, tá bem? Então, não fomos muito profundos, mas também não ficamos na superfície. Procuramos aqui o melhor possível, fazemos o melhor possível. Que Deus em Cristo os abençoe, em nome de Jesus. Obrigado aí por sua audiência. Ore por mim para que Deus continue nos abençoando, nos dando graça. Lembre-se sempre, sem o novo nascimento, ninguém poderá chegar ao céu. É isso. Guarde isso e viva bem com Deus. Amém.